bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinário do Estudo em Casa Apoio. Sou a Mónica Espírito Santo. O meu nome é Jael Francisco. Estamos aqui na Escola Secundária Leal da Câmara, pertencente ao agrupamento de escolas Leal da Câmara em Rio de Moro. Temos hoje na nossa presença o nosso orador José Pedro Soares, no webinário Viver, Lutar e Celebrar os 50 anos de Abril. Expresso político e destacado ativista na União de Resistentes Antifascistas Portugueses, José Pedro Soares nasceu a 14 de março de 1950, em Cachoeiras, Vila Franca de Xira. Tem desempenhado as mais diversas tarefas, com especial destaque para a divulgação da sua vida junto da juventude, enquanto preso dos tempos da ditadura e do 25 de Abril. Preso em 1 de junho de 1973, com apenas 21 anos, seria libertado na madrugada de 27 de Abril de 1974, em consequência da Revolução dos Cravos. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Então, bom dia a todos os que aqui nos acompanham nesta conversa e certamente para todos os que lá em casa e nas escolas nos poderão estar a ver. Este ano comemora-se os 50 anos do 25 de Abril e é natural que todos vocês já tenham ouvido falar sobre isso, porque estão marcados desfiles, concentrações, debates, novos filmes, novos livros. A Assembleia da República vai ter uma cerimónia, também as câmaras municipais, as assembleias municipais. Isto passa-se aqui em Portugal, mas também junto das comunidades portuguesas em África, na Europa e na América, onde sabem que há cerca de 1 milhão de portugueses que estão espalhados pelo mundo, também comemoram esta data, porque muitos deles tiveram que emigrar no tempo do fascismo, porque a vida era muito má, porque não queriam ir para a guerra, e lá começaram a trabalhar, formaram as suas famílias, mantêm umas raízes muito grandes ao país onde nasceram. E assim acontece a nossa ligação entre todos os portugueses. Então, o 25 de Abril, as comemorações deste ano, vai ter uma dimensão muito grande. Até há uma comissão oficial, criada pelo Governo, que começou já no ano 22 e vai até 26. A dimensão destas comemorações vão ser muito maiores, porque são mesmo 50 anos. E certamente que vocês, grande parte de vocês, já nasceram depois do 25, porque são muito jovens, e até os vossos pais já nasceram depois do 25 de Abril. Certamente dirão, mas que acontecimento foi esse? Que se comemora tanto, se fala tanto? Quem é que organizou? Como é que decorreu? O povo aplaudiu? Como é que era o tempo anterior? E o tempo depois? Como foi esses dias do 25 de Abril, empolgantes? Falam daquela história do cravo. Que história foi essa? Como é que os militares... E essa revolução teve muitos mortos? Houve tanta alegria. O que é que se passou? E havia gente das cadeias. Foram libertados. E havia guerra nas colónias. Essa guerra acabou. Então, de facto, a dimensão do 25 de Abril foi espetacular. Foi um acontecimento extraordinário que alterou o país e a vida dos portugueses. Poucos povos do mundo viveram revoluções como a Revolução dos Cravos em Portugal. Isto foi fantástico. Bem, ainda bem que vocês não viveram esses tempos difíceis, escuros, de falta de liberdade, segregação, rapazes para um lado, raparigas para o outro, onde não se podia falar, onde havia em cada escola, em cada preso um PID, saber quem é que diz mal do governo, para depois irem às nossas casas. Eram prisões e perseguições. Ainda bem que vocês não viveram esse tempo e ainda bem que vivem este tempo de liberdade, de entrarem na escola, estar em conjunto, rapazes e raparigas, numa altura em que há muitas escolas. Naquela altura havia poucas escolas. Só cerca de 8% das crianças, depois da 4ª classe, é que podiam estudar. E andavam de pé descalços, muitos. Trabalhavam na agricultura, na indústria. Vocês sabem, naquela altura, antes do 25 de Abril, 50% da população portuguesa vivia dos campos. Hoje é ao contrário, só 10%. Houve uma alteração profunda na sociedade portuguesa. Vocês hoje têm uma liberdade em casa, vocês têm o vosso quarto. Na minha geração, eram poucas as crianças que tinham um quarto para elas. As famílias eram muito grandes. Era o quarto para os pais e depois de vez dormia sem palheiros, em adegas. Não havia eletricidade em muitos sítios. E água canalizada, isso também não havia. O saneamento básico. Eu ainda sou do tempo da luz a petróleo.
Eu, quando acabei a 4ª classe, fui pastar ovelhas. Depois fui para uma tipografia, mas tive ali 2 ou 3 anos sem escola, dava muitos erros. Então matriculei-me à noite numa escola e foi aí que aprendi com outros também. Comecei-me a associar, comecei a saber que havia presos políticos, que havia uma ditadura, que havia fascismo, que havia presos políticos. E eu comecei-me a entrar nas coisas e comecei a protestar, tomar consciência desses tempos e a necessidade de lutar com os outros. Portanto, esse tempo foi muito difícil. Estou-vos a falar, queridos amigos, há quase 100 anos deste tempo todo que passou. Porque 50 já são de liberdade, 48 de ditadura e fascismo, e ainda houve aqueles últimos 2 da República em que já foram tempos muito conturbados. Nós tínhamos participado na Primeira Guerra Mundial, havia uma crise inflacionária muito grande, as dificuldades das famílias muito grandes, os governos sucediam-se, os democratas republicanos divididos não encontraram uma saída consistente para a defesa da República, então a República foi traída no dia 28 de maio de 1926. O golpe militar de maio de 1926. Foi aqui que se iniciou a ditadura. Então, a partir daqui, tudo foi complicado durante estes 48 anos. Começou a censura, as verdades não podiam ser ditas na rádio, nem nos jornais, havia a censura, o lápis azul, os partidos políticos foram silenciados e terminaram. Tudo começou logo um controle muito grande e começaram logo as revoltas. Vocês certamente na história já falaram do 1927, a revolta militar no Porto. Houve muitas. A revolta vitoriosa do 25 de Abril deixa atrás de si muitas revoltas militares. Houve muitas revoltas sempre vencidas pelo fascismo. Até que começou, esses primeiros anos da ditadura foram muito dolorosos. Até que chega Salazar ao poder em 32, 33 e tudo se complicou mais. Salazar serviu-se da experiência do fascismo de Itália, do Mussolini, e copiou quase integralmente as leis do laboro, as leis do trabalho e outras coisas para a gestão do país. Então começou, a repressão aumentou muito. Criou a PIDE já em 1983, a PIDE que tinha outro nome, a PIDE que era a polícia política do regime, aquela que tinha bufos e agentes em todo lado, perseguiam as pessoas, torturavam e matavam. Essa PIDE foi criada nessa altura. Então, nos primeiros tempos do golpe militar, as prisões havia a deportação. As pessoas que protestavam, que participaram nas revoltas militares, eram mandados para Angola, para a Guiné, para Timor. Eram os desterros também, saíam das suas terras, tinham que ir para outras. Mas Salazar diz, não, esses só têm que ir durante o dia lá assinar à GNR, e depois durante o dia andam a semear a revolta. Então libertou um conjunto deles e abriu cadeias. Foi Salazar que abriu as cadeias de Peniche, em 1934, em 36 Caxias, em 36 o Tarrafal, e depois do Porto, e depois em Coimbra, e Angra do Heroísmo já em 1933. Em 33 há o Aljube do Porto, há o Aljube de Lisboa, não sei se já foram ao Aljube de Lisboa, é Lisboa da Sé, há agora um museu extraordinário, com muita informação, é muito importante ver, está sempre cheio, muito interessante. Então podemos dizer que foi aqui que começou, com Salazar começou, de facto isto tudo apertou muito, e depois começaram as lutas muito grandes. Logo em 34, Salazar procurou tomar conta dos sindicatos dos livros. Houve uma grande greve nacional que teve uma expressão muito grande em Silves, no Porto, mas foi sobretudo na Marinha Grande, a revolta da Marinha Grande. Os trabalhadores da Marinha Grande tomaram conta da Câmara, tomaram conta dos caminhos de ferro, tomaram conta da GNR, houve uma insurreição, mas à medida que decorria o dia, eles viram que nos outros sítios a insurreição não dava, portanto, então apareceu o exército, quando houve muitas mortes, foram os primeiros que foram parar ao Tarrafal. E depois em 36 há outra coisa muito, muito interessante, que é a revolta dos marinheiros no Tejo. Os 3 barcos revoltam-se, e é uma luta muito grande, houve logo 12 mortos e houve muitos presos. Esses foram julgados em pouco tempo e também foram logo enviados para a Angra do Heroísmo e depois para o Tarrafal. Há uma história muito bonita contada por Saramago no seu livro, talvez o livro mais são todos interessantes, que é A Morte de Ricardo Reis. Ele conta essa história. O Ricardo Reis é um heterónimo, vocês sabem, o Fernando Pessoa criou aquelas figuras todas. O heterónimo é um médico que vinha do Brasil e quando chegou a Portugal vinha e veio ao cemitério, no sítio onde estava enterrado Fernando Pessoa. Sentou-se lá, pronto, um bocadinho, e depois foi para o hotel, aqui em Lisboa, ali na Baixa, que era o Hotel de Bragança. Então conheceu lá uma moça que era a Lídia, que lhe ia tratar da cama e tal. Entretanto, aquilo surgiu um namoro e tudo aquilo. Ele está lá durante um certo tempo e ela um dia diz, sabe, doutor, estou muito nervosa. O meu irmão contou-me, nem disse nada à minha mãe, é que estão a preparar uma revolta. Os marinheiros estão a preparar uma revolta. Eu tenho receio que o meu irmão morra.
Então o que é que aconteceu? Nesse meio tempo, o Ricardo Reis sai lá desse hotel, monta um consultório em Lisboa e vai viver para outro sítio. E a moça, entretanto, fica grávida. E o Fernando Pessoa vai-lhe aparecendo algumas vezes durante esse período. Ele diz, mas você morreu e aparece-me aqui. Ele diz, durante 9 meses eu continuo a visitá-lo. É o tempo de estação, vou estar com... E depois vão falando, mas já no final deste espaço em que vos estou a contar, ele está já no quarto sozinho, zangou-se com a Lídia, porque ela está de bebê, então ele está lá há 3 dias, sem com barba para fazer, embrulhado, não sabe fazer nada, tem fome e tal, e a certa altura vem à janela e ouve, pum, pum, então um bombardeamento no tejo. E ele veste o casaco e vai a correr para aí fora, vai ao hotel ter com a Lídia, e quando começa a subir as escadas, o gestor do hotel disse assim, Sr. Doutor, vem a correr, sim, está aí a Lídia. Ele disse, não, sabe, a Lídia saiu porque houve uma revolta no Tejo e mataram o irmão. Então ele ficou muito chocado, porque no fundo sabia essa. Então volta para casa e vai ouvindo as conversas na rua, o povo junta-se tudo, os marinheiros, há muita gente presa, há marinheiros mortos, e depois ele senta-se novamente na cama e entretanto aparece Fernando Pessoa e diz, não, pá, você está aí tão sujo, pá, tão coisa. E ele diz, pô, estou aqui, você arranjou um filho à moça, gravidou e não... Pá. E ele disse assim, então, e você o que vem cá fazer? Pai, venho despedir de si, porque já passaram 9 meses. Ah, sim, então espero que eu vou consigo. Então, termina o livro. Espetacular. Portanto, é a revolta dos marinheiros de 1926. Mas em 26 começa a Guerra Civil em Espanha. Há uma grande ligação do Salazar com os fascistas espanhóis. Em Espanha foi morto muita gente, muita gente. Vocês conhecem aquela célebre pintura, a Guernica, do Picasso? Representa o bombardeamento dos alemães naquela vila espanhola, num dia de feira em que bombardearam, morreu muita gente. E depois segue-se aqui, à frente, aparece a Guerra Civil. Vocês sabem que Salazar é eleito, começa a governar no mesmo ano, em 1933, que Hitler chega ao poder. Estas coisas são... E depois se expande em muitos países da Europa mais fascismos, mais ditaduras, mais coisas horríveis para aí fora, tudo. Portanto, foi um período muito difícil. Ainda bem que depois, em 1945, terminou a guerra, que o nazismo foi derrotado, instalaram-se novas democracias na Europa e tudo mudou. Mas este foi um percurso muito difícil. As cadeias portuguesas estavam cheias. Foi, entretanto, o Salazar atrapalhado, mudou o nome à PIDE, criou não sei o quê, disse que ia fazer... Bem, há eleições com um novo militar, que até era um homem de carreira, Humberto Delgado. Vocês já ouviram falar? Fez grandes comícios em Lisboa e no Porto. Hoje até o aeroporto de Lisboa chama-se Aeroporto Humberto Delgado. Foi morto por Salazar, foi morto pela PIDE. Vocês sabem agora no museu que se vai abrir em Peniche, no dia 27 de abril, dia da libertação dos presos, vai ser finalmente, há lá uma parede que vai ter já um monumento com o nome de todos os presos que lá estiveram. Agora há uma outra parede junto ao pavilhão C, que vai ficar 230 homens e mulheres que foram mortos pelo fascismo. Não foi só o Catarino Fémia, nem o Dias Coelho, nem o Humberto Delgado, nem aquele célebre médico de espinho que a PIDE entrou no consultório e varou-lhe o corpo com 27 balas. Não é? Há muita gente morta, não é? Muita gente morta. Alguns nos interrogatórios. Conheço um amigo meu de Vila Franca, o Carlos Pato, morreu durante os interrogatórios. Não é? Portanto, tudo isso vai ser... Então, estas lutas continuaram. Lutas no Baixo Ribatejo, no Alentejo, dos trabalhadores agrícolas pelas 8 horas, a luta dos intelectuais, dos professores. Faz-me lembrar esta luta que os vossos professores têm tido para que o seu tempo de trabalho seja contado. E tudo isso foi até ao início da Guerra Colonial, em 1961. Há uma cooperação muito grande entre os democratas portugueses e os democratas africanos que criaram os seus movimentos de libertação para terem a sua independência. Então, tudo isso veio até que aparece a crise já. Entanto, em 1968, o Salazar estava de férias, caiu, bateu com a cabeça, mas ficou já zombo, já não conseguiu governar, mas foi substituído por Marcelo Caetano. Portanto, durante a ditadura há dois ditadores mortos, chamemos-lhe assim, é o Salazar e depois o Marcelo Caetano. E já nessa fase agora do Marcelo Caetano conseguiu-se fazer, as lutas alargaram-se muitas, resultados também de 2 coisas que eu os posso falar depois, que eu tenho que me calar para vos dar a oportunidade, que foi a grande fuga de Caxias, de presos políticos, e a grande fuga de Peniche, de presos políticos, homens muito preparados que ajudaram nos últimos anos do fascismo, passaram para a clandestinidade, criaram uma rede de trabalho clandestino para forçar o trabalho legal e semi-legal. Então criaram-se estruturas muito importantes dos jovens trabalhadores, dos jovens estudantes, das mulheres, dos intelectuais e até dos militares.
A luta dos quartéis não foi só no 25 de Abril, começou antes. Eu fui preso no quartel de tiro da Serra da Carregueira, aqui em Sintra. Fui lá preso, era militar. Portanto, a luta também. Então foi esta luta aliada à crise geral do fascismo, porque o Estado gastava muito dinheiro com as guerras, a situação era muito complicada, o seu isolamento era muito grande. Internacionalmente, na ONU, havia moções que condenavam Portugal. Só um país, era apenas Israel e os Estados Unidos que estavam ao lado de Portugal. Todo o resto votava contra. Portugal estava muito isolado. Dias antes do 25 de Abril, uns 2 ou 3 meses, o Marcelo Caetano foi à Inglaterra e foi apedrejado com tomates e com coisas. Havia muitos jovens que fugiam à guerra e formavam comitês de solidariedade com os portugueses nestes países todos, aqui na Suíça, na Alemanha, em diversos países. Eu recordo-me, depois do 25 de Abril, em Lisboa, ia lá numa rua e veio uns amigos ter comigo, dar um abraço. Oh, Zé Pedro, tu sabes que em 1972, 73, nós tínhamos uma fotografia tua e estávamos em Milão, projetávamos lá na esquina de um prédio à noite, onde as pessoas iam passear, punhamos em cima de um banco e fazíamos um comício. Este jovem está preso, sofreu muitas torturas, está na cadeia de Peniche, mas estão muitos outros. É necessário haver um grande movimento de solidariedade para a libertação dos presos políticos em Portugal. É preciso acabar com a guerra em Angola, em Moçambique e na Guiné. É preciso libertar esses povos e libertar o povo português. Eram coisas extraordinárias que eles faziam. Portanto, isto ajudava. Havia abaixo-assinados, havia muitas coisas. Eu estou aqui a olhar para muitas meninas e quero-vos dizer o seguinte: a luta das mulheres foi fantástica também, muitas vezes é subvalorizada. Ainda no tempo da República, elas criaram grandes movimentos. Recordo-me da Maria Lamas, ainda há bocadinho estava a falar com uma vossa professora, que depois em 54, ela era jornalista no Século, foi demitida e o seu movimento teve que acabar. As mulheres tiveram grandes lutas, comissões contra o aumento de custo de vida, comissões de solidariedade com os presos políticos, comissões pelos seus direitos, porque na altura lutava-se até contra a mendicidade, contra a prostituição, que era oficial. Havia muitas casas em Lisboa de prostituição no tempo do fascismo. Muitas mulheres, isso era uma situação desgraçada. Elas lutaram também, as mulheres, para poderem casar, não se sabia, as professoras tinham que ter uma autorização, o seu marido tinha que ter um salário elevado, tinha que ter um estatuto social para ser autorizado. As mulheres enfermeiras sabiam que não podiam ser casadas, só viúvas ou solteiras. Houve grandes lutas das mulheres contra o celibato, isto é, para poderem casar. Bem, eu tenho aqui um livro que fala sobre as mulheres, que vocês depois vão ver. Manifestações de centenas de mulheres na maternidade Alfredo da Costa, no hospital em Lisboa, coisas incríveis. Bem, e depois havia setores já onde as mulheres trabalhavam, nas indústrias corticeiras, nas indústrias textas. A luta das mulheres corticeiras na fábrica da Mundete, do Seixal, no Montijo, a luta das mulheres textas impecáveis na zona da Serra da Estrela, Covilhã, Tortozene, Ceia, Gouveia, Aldeia de Carvalho. Havia muitas indústrias, ainda hoje já. As lutas das mulheres, vocês se lerem um livro, A Lenha Neve, do Ferreira de Castro, que é um romance fabuloso, de um nosso grande escritor, é um romance daquela altura, em 41, as lutas que havia. Muitas mães não podiam ter os filhos, deram os seus filhos. Havia em Lisboa uma coisa que era a roda, mães que não podiam ter os filhos, iam lá pôr os filhos à roda. Vão à net, vocês sabem pescar isso. Aquilo que vos falei do 18 de janeiro, da luta da Marinha Grande, da guerra colonial, da lenha neve do Ferreira de Castro, o que era a roda. Vão ao Dr. Google e vejam lá o que é que dizem sobre o que foi o fascismo, como é que era o atraso, não é? Quantos analfabetos haviam em Portugal? Qual era os horários de trabalho? Nós hoje podemos dizer como é que era no fascismo a segurança social. Qual eram os horários de trabalho? Quantas crianças iam para a escola? Bem, queridos amigos, a situação era muito complicada, ainda bem que houve gente corajosa que deu a vida, lutou e conseguimos derrubar o fascismo. Houve muitas lutas, muitos insucessos, eles prenderam muita gente, torturaram muita gente, mas os democratas, a valentia, a sua coragem, a sua determinação, o seu humanismo venceu. Isso foi muito importante. E foram essas lutas todas que ajudaram a criar a consciência e a gênese que permitiram aos jovens militares que o povo fazer o 25 de Abril. O 25 de Abril foi um acontecimento notável, historicamente muito avançado, muito avançado. E muito avançado não é só porque a gente pode ter liberdade. Mesmo nas nossas casas, os homens não faziam nada, as mulheres faziam tudo. As mulheres eram secundarizadas.
Naquele dia houve mulheres que diziam, minha sogra, meu marido, fica tu com os meninos que eu hoje vou para a manifestação. Há histórias incríveis da participação das mulheres a seguir ao 25 de Abril. Só este gesto, não podiam votar pela primeira vez na história do país, pela primeira vez, mais de metade da população tiveram a oportunidade de votar. Só este facto, esta relação, por isso mesmo que vocês não tenham participado, isto é uma coisa que fica certamente na vossa mente e no vosso coração. Foi um gesto formidável. E o 25 de Abril morreu muita gente. Ainda foram os fascinas, esses malandros da PIDE, que mataram 4 ou 5 pessoas quando reagiram lá do seu posto na António Maria Cardoso e dispararam e mataram. A revolução foi uma revolução. Teve-se se agarrar em armas, mas os fascistas acobardaram-se todos, fugiram, acobardaram, cometeram muitos crimes, não é? Depois, eu creio que já teria a falar há muito tempo, poderia falar também da minha experiência pessoal. Eu fui preso, pronto, já vos disse, fui preso aqui na Serra da Carregueira. Eu era tipógrafo. Quando comecei a estudar à noite na escola industrial, liguei-me a muitos amigos e depois participei nas coisas que ouvi. Já ouvimos o Zé Afonso, o Adriano, aquelas cantigas, eles comem tudo. Passávamos papéis entre nós. Estou aqui a ver muitos rostos de amigos que são africanos ou são descendência de outros povos. E eu recordo que a gente falava de como é que estava a evoluir a luta dos movimentos em Angola, em Moçambique, Guiné. Autodeterminou-se, proclamou a sua independência. O Papa recebeu os chefes dos movimentos de libertação. O fascismo português ficou arrasado com essa situação. Né? Foi uma coisa incrível, um país católico. O Papa receber os chefes dos movimentos de libertação, foi uma coisa fantástica. Então, isso foi tudo. Nós falávamos sobre estas coisas todas, trocávamos opiniões, fazíamos convívios, era proibido, mas nós convivíamos no sítio tal, juntávamos todos, falávamos, ouvíamos coisas, jogávamos à bola, havia bailarios. No fim, havia sempre um baixo assinado, havia uma coisa e encontrávamos sempre formas de protestar. Então foi aí que eu fui preso. Estava na Serra da Carregueira, fui preso. Eu até pensava que era por coisas que lá fazia no quartel, porque nós reagimos muito, fazíamos coisas lá. Eu recordo uma vez, durante uma noite, íamos para exercício, eu estava sempre a refilar, o comandante disse, ponha-se lá em cima dessa, pus-me em cima do pedal, diga lá. E eu fiz um discurso para aquela gente toda, e no fim o comandante disse, bem, vamos embora. Aquilo acabou. As palavras que eu disse, no fundo, porque eu disse, nós somos trabalhadores, aqui, o Manel é carpinteiro, não sei aqui, um é daqui, outro é daquela. Nós não queremos ir para a guerra. Os outros também são nossos irmãos, são jovens que também têm as suas vidas. A guerra só interessa às empresas que fabricam armas. Isto foi muito importante. O resultado, eu pensava, então fui preso por essas coisas todas, não. Mas foi uma pessoa que foi presa, já tinha sido presa anteriormente, e quando chegou à PIDE, a PIDE disse, bem, ou falas ou dizes tudo, quem são as pessoas com quem, ou então ficas cá, és morto e tal. Trio falou do nome das pessoas que conheci, falou do meu nome. Eu já era muito ativo, tinha muitas ligações clandestinas e movimentos, eu fazia parte do movimento da Juventude Trabalhadora, estava ligado ao Partido Comunista Português, havia o Avante clandestino, nós destruímos naquelas empresas. Portanto, a PIDE prendeu-me, vão para António Maria Cardoso. Quando saí do quartel, os militares juntaram-se todos os jovens ao portão com o braço levantado, Vila Franca, porque a gente lá na tropa conhecíamos por nome, era o Alcochete, era o Vila Franca, outro era o Vila Feio, tudo um ato. Bem, eu recordo quando estava lá preso já numa casinha no quartel, porque fui rodeado de espingardas, meteram-me ali, o comandante foi ter comigo e disse, já Pedro, sabes, porque é que isto aconteceu, pá? Eu posso fazer uma coisa, eu posso te soltar, mas de soltar fiquei eu cá preso. Foi de uma coragem extraordinária. Eu sei que ele foi mobilizado depois para a Guiné e deixou um testamento, uma coisa escrita a defender-me. Nunca mais consegui saber, parece que terá morrido, não consegui saber mais. Então fui interrogado, fui para São António Maria Cardoso, num dia tiraram aquelas fotografias, eu creio que tenho aqui uma ficha que vos posso mostrar, aquela de lado e tal, com aquele perfil, e mandaram-me depois para Caxias, no outro dia trouxeram-me, então tive 6 dias e 6 noites. António Maria Cardoso, não me deixaram dormir e tal. Fala. Ao fim de umas horas, no fim do dia, disseram, então não falas, tiramos-te da cadeira. E agora eu não como. Eu tinha uma preparação física. Tive 6 dias sem comer, eles queriam, depois agarraram, queriam meter um tubo. Desistiram. Fui dormir uma noite, depois trouxeram mais 6 dias e 6 noites. Durante essas 6 dias e 6 noites já levei muita pancada. E recordo que à quarta noite, eu já não sabia onde estava, havia assim coisas diferentes, e estava a mesa, que havia uma mesa, sempre 2 polícias, sempre 2 pitos, sempre provocadores, ou a bater-me, trouxeram um conjunto de fotografias, dizem, estás aí armado em herói, mas estás a ver, tens aqui os teus amigos que estão presos, todos reconhecem-te, e eu olhei assim e disse, não conheço ninguém.
Recusei-me sempre. Bem, isto foi muito doloroso, não é? Depois acabou esses 6 dias, tive uma visita com a família, era um parlatório, era um vidro, e o Pido diz-me, bem, vais ter agora uma visita, mas se falares, cortamos logo a visita. E eu deixei correr a visita, no fim disso fui torturado durante 6 dias, 6 noites, mais 6 dias, e a minha família contou isto cá fora, os meus amigos, eles escreviam na parede, liberdade para Pedro Soares, faziam papéis, como nós fazíamos quando os outros companheiros eram presos. Entretanto, a PIDE acabou com os interrogatórios em Lisboa, na António Maria Cardoso, e passou tudo para o Reduto Sul de Caxias. Então, passado uma semana, levaram 2 dias para uma sala. Pronto, já 14 dias, sempre isto deve ter terminado, mas não terminou. Eu vou contar uma história que não conheço a mais ninguém. É que levaram-me no dia 6 de agosto para a sala de interrogatórios, só saí de lá no dia 27. Tive 21 dias seguidos, dia e noite, e só dormi uma noite. É uma coisa inacreditável aquilo que aconteceu. Eu não sabia que um ser humano era capaz de resistir tanto. Contado assim, não acredito. Não. Eu sei que ao fim de 3, 4 dias já aparecia o médico, portanto tive diversas vezes o médico lá a medir atenção. Cheguei a ficar nu, só em cuecas, todo besuntado com uma pomada, quero ir usar. Ainda tenho as minhas pernas e o meu corpo com muitas manchas de pancadaria. Cheguei a atar o chão, sede de sangue, agarrava-me pelos cabelos, cheguei a ter as orelhas. A certa altura a minha cabeça era assim, nem podia rodar. O meu corpo estava todo assim, todo escuro. Portanto, era de horas a hora. Havia uma equipe que entrava 3 em 3 horas. Eles até espumavam, creio que pareciam cães, estavam preparados. Só para aquilo, mandavam-me contar a parede, fala, vamos, cabrão, mas isto, a tua namorada anda já com outros. É que, bem, a certa altura ouvia guinchos, ouvia coisas, e havia barulhos, às vezes o sono era tanto, mas com os olhos abertos, eu via assim uma coisa, parecia uma janela, pumba, batia com a cabeça na parede, eles riam-se, porque é as alucinações. Parece que quando nós estamos a dormir, às vezes estamos sempre a ver os nossos sonhos, e assim era a mesma coisa, que parecia um nevoeiro muito grande, via coisas, parecia que estavam num sítio completamente foi um estado de loucura incrível, um estado de loucura. Ao fim de 18 noites eu devia estar já muito, torceram um colchão, deitaram, e quando acordei no outro dia, puseram-me de pé, tive mais 11 dias e 11 noites. Eu creio que no fim, eu recordo só apenas que eles agarraram-me assim para o braço, e eu já devia cair muitas vezes, já me deitavam água para a cara, e eu via de vez em quando os barulhos que era pá, eu dava um salto, mas não ouvia nada. Então depois do 25 de Abril, a televisão levou-me lá a uma sala, eu estava assim a contar estas coisas e que ouvia barulhos, parecia a minha mãe a falar, a minha namorada, disse, não estás a ver aquela caixa ali? Aqueles eram os sons que eles emitiam, porque lá tinha uma sala lá dentro que emitiam para as salas onde estavam a ser interrogados os presos, captavam sons dos seus filhos, então era também a tortura psicológica, para além do espancamento, do sono, tudo aquilo. Portanto, durante estes anos todos, quando se sabe, por investigação do historiador, da Irene Pimentel, do Rodos e muitos outros, sabe-se que vieram cá a Portugal ainda no tempo do Hitler, uma equipe das SSS a ensinar a PIDE, no tempo de Mussolini também, e ultimamente da CIA, sobretudo ligada com a tortura do sono, meter a cabeça das pessoas debaixo d'água. Portanto, foi uma coisa incrível. Portanto, isto é muito doloroso, aquilo que se passou comigo. Bem, eu conheço histórias da minha amiga Conceição, que despiram, havia lá umas brutas, umas fascinas, fascistas da PIDE, né? que espiam, a certa altura até os peitos queimaram com cigarro, uma coisa incrível. Ela estava menstruada, estava ao chão, sede de sangue, quis fazer as necessidades, teve que fazer. Isto é uma coisa horrível, uma coisa incrível. Houve uma mulher do Coço, levou tanta empacada, parecia uma bola, chegou de lá toda inchada, e não deixou, cortaram as visitas porque ela estava numa monstruosidade. Bem, a PIDE cometeu coisas incríveis. Bem, e então eu estive preso, tive 23 meses em Caxias, depois vim para Peniche e no dia 25 de Abril estava em Peniche. É uma história muito gira porque nós lutávamos também na cadeia, já tínhamos conseguido uma televisão. Eu recordo de manhã, liguei a televisão e aquilo estava a preto, assim, escuro. Eu chamei o meu amigo Anjo Veloso, está a dizer o que é que aquilo, o que é que terá morrido alguém, que acontecimento terá acontecido? E depois daqui para um bocadinho vieram dizer, dentro de momentos vamos ler um documento do movimento das Forças Armadas. Então foi aqui que começámos a ver, depois ouvimos o documento, o movimento das Forças Armadas pede às pessoas para ficarem em casa, para evitar sangue, porque querem restabelecer a legalidade e a normalidade democrática, querem não sei o quê. Bem, e nós juntámos logo todos, não é? Então foi isto tudo. Depois os contactos, entanto vieram os militares, mas os PIDE, os guardas carcereiros estavam completamente atrapalhados, foram muito maus, muito
muito severos para com os presos políticos, mas no dia da saída, portanto, formou-se assim um corredor, juntou-se uma multidão muito grande, abriram um corredor e as pessoas cantavam muito, aquilo, uma gaivota, voava, aquela canção do Zé Afonso, eles comem tudo assim. E depois as pessoas batiam palmas e nós saímos. Recordo muita gente a querer me entrevistar, então diga-me lá o que vai fazer agora, o que vai ser... Nós nem sabíamos, não é? Temos que aproveitar a oportunidade de terminar com as guerras, acabar com o fascismo, terminar com o PIDE, eleger pessoas para as câmaras e juntas de freguesia, porque os que lá estão não foram eleitos por ninguém, foram postos por o fascismo. Era aquilo que nós... Mas não sabíamos muito bem como é que era, não tínhamos essa experiência. Então iniciou-se este projeto, este tempo novo, houve o tempo anterior, houve este tempo maravilhoso da Revolução, iniciou-se este tempo novo, que naturalmente tem problemas, há problemas que não foram resolvidos, até houve retrocesso em muitas coisas, e hoje temos todos muitos problemas, vocês sabem, não é? São os empregos com as casas, são os salários dos vossos pais, são as creches para os bebés, há muitas coisas, mas a luta é uma constante, como dizia o poeta, o sonho é uma constante da vida, e a luta é uma constante da vida. Mal será, a gente quando almoça daqui a pouco já temos necessidade de comer, né? Deitamos no outro dia que recomeçamos. Isto é a dialética da vida, né? Que acontece na vida, na natureza e também no pensamento. Né? Então é esta coisa, nós temos que então, metermos nesse movimento e saber conduzir para o melhor. E o conduzir para o melhor é defender, tratarmos a liberdade como se tratam as plantas, porque a liberdade e a democracia podem novamente ir-se. E nós temos que cuidar, temos que usufruir. Por isso eu dizia celebrar o 25 de Abril, viver o 25 de Abril e lutar por as coisas que ainda não estão conseguidas, lutar para que a nossa Constituição progressista e avançada seja cumprida. É isso o desejo que a todos vocês, que sejam os vossos presidentes da Junta, os vossos deputados, os vossos ministros, que se interessem pela política. Quando nós não participamos, outros decidem por nós. Por isso é bom, com o nosso humanismo, com o nosso progressismo, com a nossa forma democrática de participar, podemos construir um mundo muito melhor, lutando contra as guerras, lutando pela paz. Acho que o mundo está nas vossas mãos. Muito obrigado. Naturalmente estou disponível para, se dar tempo para esta nossa conversa, poder responder a mais coisas que assim entendam. Eu peço desculpa, de vez em quando fico assim engasgado, comovido, porque isto este filme é muito forte, não é? É a maneira que eu... Já agora, bom dia, agradeço a sua vinda. O meu nome é Rafaela Cabral e a questão que eu tenho para fazer é: acha que as novas gerações compreendem adequadamente a importância da resistência antifascista na história do país? Pois, tem que ser ajudadas, porque já não viveram esse tempo, não é? Já não viveram, e é bom que aproveitem, que os nossos manuais falem sobre isso e que os vossos avós e que os professores criemos condições para que nas escolas se possa falar sobre esses assuntos, porque eles ajudam a nossa formação enquanto cidadãos, porque conhecermos o passado, conhecer a história é um fator fundamental para não tropeçarmos novamente nas mesmas coisas. E há esses perigos. Nós vemos hoje aparecer novamente a extrema-direita, a falar da pena de morte, a falar em coisas horríveis que nós já ultrapassámos há tanto tempo, na ditadura, do poder absoluto das pessoas. Não é? Isso são coisas que já passámos. O 25 de Abril foi um passo civilizacional, foi um passo muito avançado e seria mau que irmos nisso. Portanto, eu penso que provavelmente terão que ler, porque... Não é? Mas como é que tem que perceber o que foi o fascismo, não é? O que foram esses tempos difíceis, mas a escola os pais, a família, as vossas associações, temos que encontrar a forma de valorizar a democracia, saber que houve um tempo em que as pessoas sofreram muito, não é? Misérias, baixos salários, vocês soubessem o que era a mortalidade infantil nesses tempos, a quantidade de crianças que morriam. Há dias estava com uma nossa amiga professora em Alenquer e disse ao Zé Pedro: você quando vier cá, passa ali para baixo, veja o cemitério, toda aquela parte de baixo, tudo aquilo era o cemitério das crianças. Rara era a família que não tinham crianças que morriam. Hoje a mortalidade infantil é uma conquista de Abril, apesar do Serviço Nacional de Saúde funcionar com estas coisas, com estes problemas, é uma grande conquista do 25 de Abril. Saber que na minha idade só 8% das crianças iam à escola e que vocês hoje têm escola até
puderem estudar, é uma coisa fabulosa, fabulosa. Tomaria eu ter, gozar e poder usufruir desse tempo. Quando entro aqui e vejo rapazes e raparigas, é uma felicidade que eu tenho. No meu tempo não era assim. Segregação é uma coisa incrível. Mesmo quando as raparigas iam aos bailes, as mães iam sempre. Era uma coisa, o esquema antigo era terrível. Vocês falem com os vossos avós, não é? O facto do 25 de abril foi um ar fresco, foi um passo em frente, foram luzes que se acenderam na vida dos portugueses. Olá, bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua presença. O meu nome é Erika Garcia e a minha pergunta é: que princípios fundamentais foram incorporados na Constituição de 76 e que refletem a sua visão como resistente antifascista? Obrigada. Que excelente pergunta. Acho que excelente pergunta, porque a Constituição de 76 é um documento fabuloso. Já muitos povos a copiaram, porque ela é um manancial de garantias dos nossos direitos, desde as crianças, os jovens, os idosos, no trabalho, os direitos das mulheres estão espezinhados pelo fascismo. Essas coisas de igualdade não havia. Agora, pelo menos na lei, existe igualdade. Ainda sabemos que os salários e no trabalho de família, isso ainda não está. Isso é uma educação democrática. Temos que fazer, temos que lutar para a igualdade. Mas a Constituição, de facto, é fabulosa. Define, de facto, o governo, a Presidência da República, os tribunais, as autarquias. Tudo isso está separado e esses órgãos interligam-se todos. É uma excelente construção. Não temos um regime presidencial como havia antigamente. Era o Salazar é que mandava mais que o Presidente da República e anulava tudo. Hoje não, temos o Presidente da República, temos o Governo, temos os tribunais, temos as autarquias e essa ligação entre esses órgãos todos é muito importante. E de facto a garantia de direitos, se vocês tiverem a oportunidade de ler a Constituição, está tão bem escrita cada artigo. E fui constituinte. Neste momento sou deputado honorário da Assembleia da República. Há 5 anos o plenário da Assembleia aprovou por unanimidade que os constituintes passavam a ser, e no fundo somos poucos já, é o Presidente da República, é o Jerónimo Sousa. São poucas dezenas, grande parte dos constituintes já faleceram, já morreram. É um privilégio que eu tive também, era operário, fui chamado logo, quando acabei de ser preso, fui candidato, fui eleito, participei também. Foi um luxo participar na Constituinte, porque estavam lá todos os políticos de gabarito, estava o Álvaro Cunhal, o Mário Soares, o Sá Carneiro, estavam muitos constitucionalistas, e cada partido tinha a sua Constituição, depois teve-se encontrar um elo de ligação entre todos para fazer a Constituição que temos. Foi uma Constituição muito avançada mesmo em termos económicos, que já recuou nesse sentido, houve revisões que já recuaram, porque permitia ao nosso sistema haver empresas privadas e haver também empresas públicas. Neste momento, essas empresas públicas foram novamente privatizadas, são novamente monopólios, criaram-se outros monopólios, é aquela coisa que vocês viram há pouco tempo, os salários estavam parados, mas os lucros das grandes empresas e dos bancos viram, todos os dias são milhões e milhões, o disparate que existe entre o rendimento médio das pessoas e os lucros das grandes empresas, e nós gostaríamos que isso não fosse assim, que houvesse uma melhor distribuição de riqueza e que os trabalhadores pudessem participar. Eu ir trabalhar para uma empresa não fosse só como arrumar livro, eu queria saber qual é o plano da biblioteca, o que é que pensam nos próximos, não, hoje há muitos trabalhadores que são apenas peças, como era no outro regime, não tem nada a ver com gestão, é uma coisa incrível. E nós queríamos que a sociedade fosse mais participada, que só votar de 4 em 4 anos não chega, que devia haver outra ligação. Quem trabalha numa empresa, a administração devia prestar contas, devia apresentar os seus objetivos, os seus planos. Eu defendo uma democracia mais avançada e progressista, e as revisões constitucionais recuaram nesse sentido. Não é? Recuaram nesse sentido, tanto que hoje há uma desilusão com muitos partidos, muitas pessoas nem votam, para ir lá, mas depois eles dizem uma coisa, vão ver o que é que diziam os programas nos partidos e os seus projetos da Constituição. Todos eles, costumam dizer, meteram na gaveta muitas coisas. Mas, só para dizer, então, a Constituição é um documento muito importante. E então há uma coisa que nós nos esquecemos. Pois lá está o direito das mulheres, o direito ao trabalho, o direito a isto. Mas temos que pedir, compete ao Estado criar as condições jurídicas e materiais para que os seus direitos se materializem. Imaginamos a minha amiga, que acaba o curso, vive aqui, vai para a universidade, pode vir a casa, não tem grana. Mas se eu vivo no interior, quem é que me paga o meu quarto para eu querer ter as mesmas condições com a menina? Se eu vivo no interior e tiro lá o posto médico, eu não tenho, vou ao médico e tenho que andar de cá. Mas se eu vivo ao lado, quer dizer, como é que o Estado garante condições para que os meus direitos se concretizem? Isto é um problema que estou a falar da saúde, estou a falar da escola, mas e as mulheres? E as crianças? Se a mulher quer ser, tem bebés, há uma rede.
E a situação dos idosos, com a idade, isto é um problema. Hoje há problemas novos que têm que ser equacionados e resolvidos. Eu não estou a falar em demagogia, não estou a prometer nada, como há uns que gritam muito, andam para aí, parece que vão ter muitos votos, que é um desastre para nós todos. Não, o problema é muito sério, é delicado, existe serenidade, existe ter uma estratégia para as coisas e nós lutarmos para concretizar. Não, essa coisa não irmos atrás só daquelas coisas que se gritam e não têm substrato. Às vezes são os mais corruptos de todos. Não é? Mas a sociedade, de facto, a Constituição, repetia, é uma Constituição muito interessante. Vocês sabem, vocês não acompanharam um momento, foi a libertação de Timor, a seguir ao 25 de Abril. Houve a independência das colónias, mas Timor foi ocupado pela Indonésia. Sofremos muito com isso. Porque houve muitas mortes, houve muita coisa, e nós lutámos, e a certa altura a nossa diplomacia diligenciou muito à escala mundial para que o povo de Indonésia, o povo de Timor fosse liberto. E foi o presidente Jorge Sampaio, junto dos Estados Unidos, que era a principal potência, que agarrou na nossa Constituição e diz... Havia um artigo que já não existe, porque a seguir à Constituição, havia 7 ou 8 artigos que entretanto eram disposições, e uma delas era: compete ao Estado português garantir a autonomia de Timor e trabalhar para criar condições para a sua legítima defesa. Compete ao Estado português. Então foi o Sampaio que, com base neste decreto, conseguiu pressionar um conjunto de Estados, dizer que compete, não é a Indonésia, que não tinha nada a ocupar. Isto foi uma grande vitória. Eu recordo quando foi a independência. O Xanana Guzmão ofereceu ao Sampaio a bandeira portuguesa que lhe durou, junto assim ao pai, te entregou-lhe, e o Sampaio ofereceu-lhe esta Constituição. É uma coisa, são daqueles gestos que, muito simples, mas que às vezes é bonito contar, porque foi muito interessante. A nossa Constituição serviu para isso. Eram 2 pequenos artigos que diziam essa pequena coisa, era o 306 e o 307. Agora a Constituição não chega aos 300, tem 297 artigos, creio que é. Muito obrigado também. Boa tarde, bom dia no caso. O meu nome é Daniela Vaz e tenho a perguntar como é que a sua experiência como resistente antifascista influenciou as suas contribuições para a elaboração da Constituição. Muito bem também. Sabe que eu, antes do 25 de Abril, lutava com muitos jovens contra a guerra colonial, pela liberdade dos presos políticos e por uma coisa que dizia respeito a todos os jovens: o direito de voto aos 18 anos. Porque no tempo do fascismo só votavam praticamente os homens, eram os homens que votavam a partir de alguns, os que tinham posse, a partir dos 21 anos. Então não havia ainda a Constituição, por isso o povo andou sempre à frente. E nós, nas primeiras eleições, já pudemos votar. As mulheres não tinham ainda a Constituição, puderam votar as mulheres e os jovens aos 18 anos. Se há alguma coisa que eu contribuí para a Constituição, e as minhas intervenções é nesse sentido, é valorizar o direito dos jovens trabalhadores estudantes, que havia muitos jovens a estudar à noite, muitos jovens, e o direito de voto aos 18 anos, o fim da guerra colonial. Enfim, e criar esses direitos todos para que os jovens pudessem se... Porque, vocês sabem, houve uma altura em Portugal que não havia jovens. É uma coisa incrível. Havia alguns que estavam a estudar e tinham pedido para continuar o estudo. Os jovens, dentre os 19 e os 24 anos, ou estavam na guerra ou estavam nos quartéis. Todos os jovens iam à tropa. Isto era um problema para os jovens. Bem, era um problema para muitas famílias, por muitos jovens, era o sustento das famílias. E as raparigas namoradas, porque as moças casavam muito mais cedo. Muitas mães nem tinham 20 anos, 22, 23, as crianças nasciam, agora é que aos 30 e tal, mas eram nascidas. E os rapazes iam para a tropa e elas, coitadas, ficavam amarradas. Havia uns aerogramas, que eram umas coisas que se escreviam. Até havia algumas que não tinham namorado ainda, e depois criaram correspondência em que os jovens lá estavam, trocavam-se, e depois eu tenho 2 primas que casaram assim. Começaram a corresponder-se com jovens e eles vieram, pronto, e ficaram namorados e casaram. Há histórias incríveis nesse sentido, é uma coisa, pronto. Então isto atingia muito os jovens. Então a minha participação enquanto jovem foi um bocado tudo aquilo por o qual lutava, procurei que a Constituição garantisse, pronto, e nesse sentido podemos dizer que foi tudo a independência das colónias, o fim da guerra colonial. Hoje temos uma relação de amizade com os povos de Angola. O direito de voto aos 18 anos, acho que foi muito importante essa minha experiência. O humanismo que se criou nessas relações entre os jovens, que ele era tão sentido, éramos tão amigos,
aquilo havia tanta força, era tão justa que as coisas pelas quais lutávamos, criámos uma força interior fabulosa, brutal, era tão justa. E lutar contra o fascismo, já acho que, bem, eu digo, se hoje regressasse a esses tempos, eu não tenho dúvida que vocês jovens, que éramos todos a gente fazia coisas incríveis nestas noites, pintávamos nas paredes, íamos à GNR, nós fazíamos coisas, voltámos isto. Hoje o fascismo já é impossível porque a vossa consciência, aquilo que já conseguiram assimilar, a experiência que têm, as histórias que ouviram, não tenho dúvida, somos todos antifascistas de raiz. E se houvesse esse volta novamente atrás, acho que seríamos todos combatentes pela liberdade. Bom dia, o meu nome é Beatriz Mourão, agradeço novamente a sua presença e a questão que eu pretendo colocar é como foi o ambiente e as discussões na Assembleia Constituinte durante o processo de elaboração da Constituição Portuguesa de 1976. Sim. Sabe, havia um processo revolucionário na altura, porque havia reuniões em todas as terras, havia plenários da população, porque criaram comissões para a alfabetização, para arranjar estradas, exigir eletricidade, para ver caminhonetes de carreira, para ver transportes, para ver tudo esse movimento todo. Depois, e a Assembleia, o que é que aconteceu? No início da Assembleia havia muitas discussões, muitas intervenções dos partidos, falando da luta dos trabalhadores do Alentejo, dos trabalhadores mineiros do Norte, dos trabalhadores de corticeiros, dos professores, de exigências, e a Constituição que começou, até que certa altura disseram, vamos criar um período antes da ordem do dia. Apenas era durante uma hora que se podia fazer essas intervenções para depois começar a trabalhar na Constituição, senão aquilo nunca mais andava. Mas, entretanto, o movimento das Forças Armadas estava incumbido de outra coisa. Tinha um projeto também constitucional e discutiu com todos os partidos, porque era necessário para irmos, para fazer as coisas evoluir mais rapidamente, encontrar consensos. Então houve reuniões entre todos os partidos. Creio que os militares que participaram nisso foi o que foi o Presidente da República depois e o Ramalhianos e o que é presidente agora da Associação 25 de Abril, o Vasco Lourenço, foram os dois, tanto que eu tive já uma conversa um dia lá na Assembleia da República e o Vasco Lourenço, como está aqui a dizer, mas ele nem se lembra, é que eu não participei na Assembleia, mas também fui constituinte, porque eu negociei com os partidos o rumo da Constituição. Portanto, a Constituição foi assim, foi um projeto assim, pois todos os dias havia intervenções e depois criaram-se comissões, acho que foi essa articulação, conseguiu-se depois fazer uma estrutura do texto final e foi-se concluindo as coisas, mas depois no final já foi muito, porque tinha havido o 25 de novembro, a direita estava muito sofrida, porque a Constituição era muito avançada e progressista não queria, e eu recordo que a certa altura, vou-vos contar uma ou duas coisas que não se sabe muito, a certa altura já no fim as coisas estavam, muitos partidos, por exemplo, como o PSD dizia que assinava, que apoiava muito a Constituição, mas já estava a roer um bocado a corda, e eu recordo no último dia, disse assim, Manel, escreve lá o preâmbulo. Quem escreveu o preâmbulo da Constituição foi o Manel Alegre. É aquele que ainda diz, que ainda está lá, a caminho do socialismo. Portugal é uma república, está lá a caminho do socialismo. E depois o que é que aconteceu? Uma coisa que também não é natural, é que geralmente as leis fazem-se e depois vão para o Palácio de Belém para o Presidente promulgar. Nesse dia tal era a pressa que o Presidente Costa Gomes veio à Assembleia e no dia que foi aprovada foi logo promulgada na Assembleia Constituinte. São dois factos que muitas vezes não... Porque havia o perigo que a direita estava muito, havia o ELP, o ANP, gente terrorista que assaltava as sedes dos sindicatos, andavam para aí todas as coisas, tudo isso, não é? Portanto, a elaboração da Constituição é um projeto inesquecível. Eu recordo depois do 25 de Abril, depois já da Constituição elaborada, houve uma cerimónia na Assembleia que me convidaram a mim, todos os membros deputados constituintes, e ofereceram a cada um conjunto. Tenho em minha casa 4 livros muito grandes com todas as intervenções, todos os projetos, tenho tudo aquilo que foi dito, foi escrito na Constituição, consta aí. É uma coisa muito importante. Foi o Presidente da Assembleia Constituinte, já andava de cadeira de rodas. Era um homem notável também, é um democrata muito interessante, era um dirigente do Partido Socialista, foi muito interessante, foi uma experiência muito rica, sobretudo com trabalhadores, agricultores, o que é que vem para aqui fazer? Mas eles no fundo participámos nas comissões, defendendo os nossos direitos e as coisas todas. Muito obrigado. Eu tenho mais um pedido a fazer, para pedir para mostrar a caderneta de prisioneiro. Sim. Eu
Tenho para aqui, onde é que tenho? Então esta é a minha ficha. Todos os presos têm uma ficha assim. Repara, fizeram-nos estas 3 fotografias e depois isto era escrito à mão pelo PID. Ainda há dias tive uma reunião com o senhor Ministro da Cultura, por causa de queremos que a cadeia do Porto passe a museu também. E ele estava a dizer, José Pedro, mas o meu avô teve preso 3 vezes, mas aparece sempre letra diferente. Eu disse, sabe, é que sempre que foi preso era um PID diferente, de maneira que aquilo que está lá escrito, que cada pessoa tem a sua letra. Aqui também aparece. Aparece quando fui preso, é verdade, todas essas coisas. Mas há aqui uma coisa que falta. E vocês sabem qual é? Aquelas coisas. Sabe, é quando fui preso, a PID tinha já acabado. Então não está cá o registro final no dia em que saí. Tinha o dia em que saí de Caxias, que fui para Peniche, mas depois o dia em que fui libertado já não está aqui. Porque esse PID já não chegou lá. Não teve, já foi. Portanto, tem essas coisas todas, descrições. José Pedro Soares, é a minha fotografia. E depois sei que ainda já há dias vi uma coisa qualquer que mostrava, já aparece 2 ou 3 filmes e ainda eu apareço na Assembleia da República, apareço logo a seguir ao 25 de Abril. Há também quando chega não sei se é o Mário Soares, se é o Álvaro Cunhal, eu estou lá, entrevista-me. Portanto, é assim, pronto. Eu era dos mais jovens, que repara, já há poucos presos políticos, de Caxias, Tarrafal já ninguém, Angra do Heroísmo também não. Tarrafal só angolanos, porque fechou para os portugueses em 54 e abriu para os africanos. Vive aqui em Portugal o Landino Vieira, que é um escritor, vive aqui em Portugal. O Landino Vieira é uma história muito interessante, que ele estava preso no Tarrafal e a Associação de Escritores atribuiu-lhe um prémio, então o PID foi lá, destruiu a associação. Quem era presidente era a Sofia Melbaray Anderson, uma poeta que vocês conhecem por seus versos, não é? Era presidente e que destruiu aquilo tudo. Ele vive cá em Portugal, esteve preso ainda. E pronto. Então é esta a ficha. E depois vou-vos deixar aqui um folhetozinho da minha associação. É uma associação criada também, tem os mesmos anos da Constituição, tem fotografias das nossas sessões das escolas, dessas coisas todas, assim, interessantes. E até pessoas que morreram, pessoas que morreram ultimamente. Margarida Tengarrinha era a mulher do Dias Coelho. A morte saiu à rua num dia assim, uma cantiga de Zé Afonso. Era a mulher. Este era o Pádua, era oficial do exército e fugiu de Angola, foi trabalhar com os guerrilheiros como médico, ele era médico, trabalhou na guerrilha. Este é o Guzmão, Manuel Guzmão, professor catedrático, também poeta, morreu agora há dias. Este também era um homem muito conhecido, que foi membro da Comissão de Socorro aos Presos Políticos. Era uma comissão com figuras notáveis, de pessoas conhecidas, que formaram uma comissão de apoio aos presos políticos. E então este fala de muitas coisas, das nossas lutas. E aqui até tem uma coisa que é em Caxias. Com a Câmara de Caxias conseguimos fazer, porque a cadeia de Caxias é hoje uma prisão comum, então fez cá junto à estação, ergueu-se um monumento de homenagem aos libertadores e aos libertados, aos militares e aos presos políticos. Então de vez em quando juntamos lá. Esta é uma cerimónia feita também, estou aqui a falar, uma cerimónia, portanto foi um monumento que está feito lá. E agora temos um livro praticamente concluído sobre a cadeia de Caxias, que vai revelar pela primeira vez depoimentos, testemunhos, histórias que não são conhecidas e o nome de 10.049 presos que tiveram na cadeia de Caxias ao longo de 1936 até 74. É uma coisa fabulosa. Está a custar apenas 10 euros, porque nós mesmo assim conseguimos uns subsídios, é o preço de custo, tal como estes que eu vos mostrei, que são livros muito interessantes. Isto é sobre as mulheres. É a história incrível, que tem também cá o nome das 1.750 mulheres que foram presas por fascismo. Algumas tiveram 10 anos presas, outras meses, outros anos. Bem, são histórias incríveis aquilo. É uma coisa incrível. Mulheres que foram presas com filhos, coisas incríveis. Há uma história, agora estava a escrever, porque escrevi também para o livro de Caxias um capítulo e estava a ver documentação antiga. Há uma mulher que estava grávida. Então estava grávida, o que é que aconteceu? Quando começou a verter as águas, levaram para a maternidade, teve a bebê. Depois trouxeram novamente para Caxias, já estava a amamentar, e uma noite ela tinha uma coisa onde deitava a criança e a criança chorava, e ela abanava, e a certa altura abriu a luz, viu que a menina estava cheia de percebejos. E ela, sofrida, bateu à porta, até que apareceu o carcereiro, lá não se levaram à enfermaria, é uma coisa inacreditável. Eu fiz isto, ver umas lágrimas, tive que escrever aquilo. Uma coisa incrível. Então, e esta é outra história também. A história da Angra do Heroísmo. A
cadeia do heroísmo foi criada em 33 e durou só até 43. Porquê? Porque em 43 estava a decorrer a Segunda Guerra Mundial e os ingleses e os americanos disseram ao Salazar: nós queremos ir para uma ilha para pôr lá a aviação para nos ajudar na guerra. E eles disseram que não, mas até que eles não dão, a gente vai tomar conta dele. E o Salazar acabou com esta cadeia, porque não queria, quando os ingleses chegaram lá, até estiveram na Fortaleza, não queriam lá encontrar presos políticos. Então foi apenas 10 anos, mas durante 10 anos houve presos que estiveram lá 10 anos sem uma única visita. Eu estive lá há pouco tempo, quando este livro foi feito, existe lá ao lado, aquilo é uma coisa incrível, é uma coisa que é soterna, é uma coisa assim metida, escavada na rocha, onde os presos estavam lá dias e dias, faziam lá as suas necessidades. Dizem que quando eles passavam depois, que era um cheirete, uma coisa inacreditável. O Mário Soares esteve lá em 1999 e deixou lá uma coisinha na parede, a homenagem aos presos políticos, e eu há dias estive com o João Soares, com o filho, porque organizámos uma coisa sobre o Congresso de Aveiro e ele escreveu um texto juntamente com outras pessoas e fui-lhe dar este livro e estava-lhe a dizer, sabes, estive lá, e ele começou-me a tratar por tu e tratámos por tu, e estava-lhe a dizer, teve lá o teu avô. Ele disse, o meu avô, o João Soares, não, tiveram lá os meus dois avós, o pai da minha mãe, portanto o pai do Mário Soares e o pai da mãe dele, tiveram ambos lá, mas ainda num regime que era os deputados. Estavam lá durante o dia, circulavam e tal. Foi aqueles que provocaram as revoltas. Vocês sabem que em 1931 e 1936 houve duas revoltas na Madeira, provocadas e agitadas muito por... A revolta da Madeira, a primeira, foi uma coisa fabulosa. Foram presas 600 e tal pessoas, mortas um conjunto de pessoas, e este livro das mulheres falam de 10 que vieram para Portugal, estiveram na prisão das Mónicas durante um ano. São histórias incríveis. É uma epopeia, a luta da resistência que vocês devem conhecer, por muita gente sacrificada, mulheres, operários agrícolas, intelectuais. Portanto, a certa altura, praticamente todos os escritores, poetas, eram tudo gente da oposição, tudo gente que lutou, tudo gente que os seus livros foram proibidos, tanto depois do 25 de Abril. Né? Muitos livros eram editados clandestinamente. Quando a gente ia à livraria, o senhor lá da livraria já nos conhecia, toma lá este e tal. Portanto, havia esta coisa, portanto, havia censura. Não é? Eu perdi-me aqui naquilo que queria vos dizer, mas não sei se acabei por responder ou não. Pronto, acrescento sempre mais umas coisas, que há tanta história. Ainda estava também noutra história, num outro sítio, e falaram-me sobre a luta do Coço. Coço é aqui uma aldeia do Ribatejo, onde também chegaram a tomar conta do quartel da GNR. Então aquilo era... E diz-me, tive preso com um amigo meu do Coço, já tinha sido preso 5 vezes. Eu estava a falar com esse amigo e ele disse, sabes, a certa altura apareceu lá um cauteleiro. Vocês sabem cauteleiro? Havia nos tempos nos mercados, eram os homens que levavam assim um chapéu, como é, e andavam a vender as lotarias. Quem quer a sorte grande, vendia-se muito nos mercados e nas feiras. Havia também uns que vendiam muitas gravatas. Agora já nos mercados antigos tinham assim uma coisa ao ombro, com um pau, com muitas gravatas. Havia os cauteleiros. Então apareceu num curso um cauteleiro, andava por lá, ia à casa das pessoas, tal. E ouvia as conversas nas tabernas, e um dia este meu amigo foi preso, e quando foi à entrada na sede da PIDE, estava lá falando, então, senhor Camilo, cá outra vez. Portanto, era um PIDE que foi mandado para o Coço, né, como cauteleiro, para andar a ouvir e localizar as coisas. Isto são coisas são histórias incríveis. Tive uma reunião com amigos numa coletividade em Lisboa, quando foi este movimento a criar o Museu de Peniche, e a certa altura levantou-se lá uma pessoa e disse, olha, sabe, sou de uma terra do Alentejo, eu tenho que dizer isto. O homem foi preso, eles tinham 3 crianças, aquilo era uma fome lá em casa, então a certa altura a mulher quis visitar o marido, sabe lá, olha, teve que me vender parte da mobília. E sabe, meteu-se na caminhonete com os filhos. Então chegou a Peniche, sabe o que é que aconteceu? Os presos estavam em luta, cortaram as visitas, e a mulher veio embora sem ver o marido. Portanto, isto é uma coisa incrível. Quer dizer, havia solidariedade, eu até estranhei, porque havia a solidariedade. Havia democratas que se juntavam para levar as famílias às cadeias, até arranjavam dinheiro. Até estranho que ele devia estar num sítio isolado para estar a vender coisas para poder visitar o marido. Mas só para dizer, também estive preso com amigos, só mês a mês, é que tinham visitas, já de longe, famílias muito... Enquanto outros tinham visitas semanalmente. Não é? Muito obrigado. Eu sou a Inês... Ai, meu Deus. Eu sou a Inês Augusto. Eu gostaria de saber o que sentiu e o que sente neste momento
ao contar esta história, ao contar a sua história e contar algo que marcou tanto a sua vida e marcou tanto Portugal e passar para outras gerações, para outras pessoas. Obrigada. Sabes, eu, a certa altura na minha vida, depois do 25 de Abril, evitava, porque estava muito, às vezes quando começava a falar ficava toda a tremer, ficava toda assim. A seguir ao 25 de Abril, quase todas as pessoas da minha terra foram à minha casa, logo quando fui libertado. Estava rouco. E depois levaram-me às oficinas a Alverca. Eu trabalhava em Alverca, São Luís Jamiac, tem muita gente, tinha 5 mil trabalhadores. Eu recordo que quando entravam, parava tudo, levavam um banco, tinha que falar para aquela gente toda. Eu não sabia muito bem, dizia, queridos camaradas, cá estou, vejam que foi importante a nossa luta, para acabarmos com isso. Agora temos que integrar os trabalhadores que foram despedidos, aqueles que refilavam e que foram postos na rua, são nossos companheiros, temos que criar uma comissão de trabalho. Fazia assim uns discursos, depois havia muitas palmas e viva o 25 de Abril e tal. Pronto, era aquilo que acontecia. Mas depois dizia eu que, desculpe falar, se eu consigo, tu tinhas dito o quê? Como é que eu me sinto, não é? Como é que era que não sei. Pois. Então, quer dizer, senti-me naquela altura, mas depois houve um período que eu sentia estar a mexer naquilo outra vez enquanto eu não conseguisse, porque aquilo que eu passei na cadeia foi muito doloroso. Poucos presos passaram aquilo que eu passei. Eu não devo dizer isto porque sempre dizer que não, mas tenho o corpo ainda com marcas. Mas hoje não, acho que quando estou assim em ambiente como o vosso, tão familiar, eu digo familiar porque já tenho netos, tenho filhos, eu sinto tão bem. E acho que se eu puder, eu é que não sei se sou capaz, mas se eu puder comentar e transmitir-vos o que foi, e o que é que devemos ser enquanto cidadãos, sinto-me muito feliz. Acho que é das coisas melhores, em vez de eu estar aí reformado no banco do jardim com outros amigos ou a ver a bola e ver coisas que me castram criticamente, que me tiram, que me isolam enquanto cidadão, que me deixam... Sou uma peça apenas mas as pessoas da minha idade devem participar porque têm uma experiência muito grande de vida e eu acho que se puder fazer isto, faço-o voluntariamente com amor. Diga assim, olho para as vossas caras e sinto-me ternura como fossem meus filhos, meus netos. E acho que é o avô que está a contar a história que é real. Não estou a pintar, não tenho necessidade de pintar nada. Estou a ser um máximo sincero. E acho que estou a cumprir um dever cívico. Bom dia, o meu nome é Clara e eu gostaria de saber quais foram os principais desafios e dilemas que enfrentou durante o processo de redação da Constituição. Pois, sabe, a redação foi sempre uma coisa muito coletiva e que teve sempre como protagonistas juristas, já com uma capacidade de experiência jurídica, porque no fundo, sendo coisas que dizem respeito a todos, na sua elaboração, no texto a escrever, há propósitos, há formas de articular juridicamente a Constituição, de maneira que as coisas depois, às vezes eram nos debates, que eram tratados em comissão, mas depois para a aprovação vinham ao plenário. E às vezes perdia-se ali muito tempo por causa de uma palavra ser de ou para, porque às vezes uma coisa altera logo o sentido. De maneira que foi uma aprendizagem muito grande para pessoas como eu. Se calhar para outras enfadonha, mas foi uma aprendizagem muito grande. Talvez para a maioria dos deputados. Porque o rigor, a aproximação, pois que tínhamos que comparar com a vida real, se aquilo que está lá, se é a fotografia futura que a gente quer, se aquilo traduz, no fundo um texto é um pouco isso, né, que quando paramos, e aquilo tinha que ser rigoroso. Acho que nesse sentido foi muito importante. E os dilemas foi apenas isso. Alguns em que havia mais dificuldade, né? Quando foi os direitos dos trabalhadores, quando foi já não me recordo bem, né? No que toca à descolonização, porque havia muitos democratas, mas essa coisa havia muita gente que Portugal ainda era daqui do continente até Timor. Mesmo gente muito progressista. O problema da descolonização não foi fácil. Mesmo gente que a certa altura e tal, mas naquela altura, não é por acaso que havia um governo, e vocês vão ver quem era o primeiro-ministro. Angola, já havia 45 países que já tinham reconhecido Angola e Portugal não tinha reconhecido o governo de Angola. Porque é que isso tinha acontecido? Não gostava que fosse assim. Não eram bem os que libertaram Angola. Os outros que tiveram colaboração com o PID, com o governo e com os Estados Unidos. Isto é tudo muito complicado. Portanto, a política nestes meios
temos que ser muito hábeis, porque às vezes não há sinceridade. Se vocês viram o discurso e aquilo que muitos partidos disseram e depois fizeram completamente o contrário. Tudo foi posto na gaveta. É uma coisa inacreditável. Portanto, houve falta de sinceridade nesse sentido e é bom que os democratas, sobretudo no futuro, porque é necessário encontrar forças suficientes para resolver alguns problemas. E não é um partido único, tem que ser em consenso. Vamos ver o que é que vai acontecer nas eleições. Mas isto para resolver o problema da saúde, para resolver o problema dos senhores professores e da educação, tem que haver um consenso. Esta luta não pode continuar. Os professores têm mais que razão. Aliás, todos eles dão agora razão, mas depois passa as eleições. Agora, esta dificuldade com os polícias que existe, uns tiveram subsídio, outros. Não pode haver essas coisas. Isto tem que haver. Mas se calhar não há dinheiro para tudo, mas não há que haver uma estratégia para resolver esses problemas, como os problemas da saúde e outros. Não é? Portanto, o problema dos jovens, da educação, das casas, que se atrasámos muito. Não quer dizer, a gente promete muita coisa aos jovens. O direito à habitação está na Constituição, mas como é que se concretiza? Se eu arranjo uma casa que o salário que eu vou ganhar não chega para pagar a renda, para pagar a prestação, como é que eu depois posso viver? Como é que eu posso ter família? Eu só posso ter filhos até aos 40 anos. Não é? Quer dizer, onde é que eu me consigo realizar como os meus pais puderam me realizar? Não é? Se eu entendo ter filhos, posso não entender. Não é? Portanto, hoje a sociedade também é muito mais movível. Não é? Acho que são coisas muito, muito importantes. Eu não sei se fui... Se calhar desviei-me um pouco daquilo da pergunta, já estou também assim, da pergunta que me colocou, mas o problema da Constituição, um problema muito central, está ligado aos direitos e a forma como os realizar e tudo isso. Não é? Muito obrigado. Sr. José, posso dar um abraço? Sim, professora. Tá bom, muito obrigado, professora. Muito obrigada. Muito obrigado. Felicidades para vocês todos, está bem? Bom ano.